Pode aceitar ser desrespeitada, ser abusada, ser triste, ser melancólica, ter que fazer as coisas para o outro, ver, não para si. Eu tenho que me transformar, eu tenho que ficar bonita porque a Michele tem que chegar aqui e achar uma mulher bonita. Mas não é isso. Eu uso cílios postiços desde os 20 anos. Minto, desde os 16. Eu pensei que eu nem tivesse mais pelo aqui, ó, de tanto que eu uso assim, bodega. Eu gosto de levantar pronta. Eu falo que a pigmentação aqui não pegou. Porque por mim eu já levantava delineada pronta. Eu sempre gostei de andar pronta. Para mim é mais fácil, porque é muita coisa para fazer. Não dá tempo. Não dá tempo. Então já dá pronta. Então eu acho que a mulher não pode ser desrespeitada, em todos os sentidos. Pela preta, pelo preto, pelo homem, pela mulher, até por um cachorro na rua. Esse dia eu passei, o cachorrão, a moça, ai, desculpa. Eu falei, desculpa não, tinha que estar focinheira e não deixar avançar. Que para mim é um desrespeito. Você está andando com o cachorro, eu falei, o seu cachorro é racista, amiga? Não, cachorro racista, Michele, cachorro vem com tudo. Eu falei, mulher, segura seu cachorro, é um desrespeito ao outro, um cachorro, um pitbull na rua, avançando nas pessoas sem focinheira. Então, eu acho que o desrespeito é número 1. E não deve aceitar. A mulher tem que ser respeitada. Eu sou Niltes Lopes. Eu não cheguei no Bexiga. Eu nasci neste bairro. Na verdade, eu nasci no bairro, na Rua de Cima, que aí já é como se fosse divisa de território, Cerqueira César. Então, você anda 10 metros, você está no bairro República. Mais para cima, você está Cerqueira César. Para cima é Bela Vista. O Bexiga não é um bairro. O Bexiga é um estado de espírito. Então, esse bairro chama-se Bela Vista. Eu nasci na Rua Augusta, ali no bairro Cerqueira César. Então, eu sempre convivi aqui, no bairro. As pessoas chamam de Bexiga, porque existia o Antônio Bexiga, que era o dono de todas essas terras. E aí, existem 2 versões. Uma por ser Antônio Bexiga, que ele contraiu aquela doença varíola no rosto todo, então ficou aquelas bolas de bolhas d'água, né, e pus. E a outra história é que ali embaixo, perto do Vale do Anhangabaú, ali na Ladeira da Memória, especificamente, era onde ficavam os tropeiros enchendo as bexigas d'água para pegar a viagem. Então, tem 2 versões. Qual bexiga que é? Bexiga com I ou bexiga com E? É bexiga ou é bexiga? Então, eu sempre falo, o pessoal fala, porque o bairro do Bexiga, 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 por causa disso, que era para ser chamado Bexiga. Mas aí, como é que se diz? Pela prefeitura, vamos dizer assim, pelo zoneamento, então o bairro chama-se Bela Vista. Também pelo Altos da Paulista, que da Paulista você olhava aqui para baixo e tinha uma bela vista. É maravilhoso, né? Você tem contato com todo mundo, você conhece todo mundo. Quando eu ando pela rua, minhas filhas falam assim, mãe, eu falo, vamos, aí, oi, tudo bem? Eu nunca consigo chegar no horário, no ponto que eu tenho que chegar. Eu sempre vou parando, converso com um, converso com o outro, até pessoas que eu trago para o bairro, para conhecer o bairro, levo até na ocupação em outros lugares, falam, mas você não para em todo ponto que você conhece. Mas a gente conhece as pessoas, né? Mesmo eu morando, ter nascido em 2, 3, 4 ruas acima, né? Quando eu vim morar mais para baixo, aqui na Rua Paim, você já conhece, a Rua Paim é uma população enorme, não sei se vocês conhecem. Eu morava ali no Caravelli. E aí depois eu já inteirei dentro da Escola de Samba Vai-Vai, eu sempre desfilei. Mas aí eu entrei, fui fazer parte da coordenação de diretoria da escola. Então aí você já cria mais um outro vínculo com o bairro. Né? Então eu criei mais vínculo ainda com o bairro da Bela, com a parte de baixo. Vamos dizer assim, mais com a parte de baixo, assim, já como na fase adulta. Mas na fase de adolescência eu sempre andei por aqui, para cima e para baixo. Descia e subia. Então você já é conhecida na parte desde tempos. Bom crescer no centro?
Eu não conheço outro bairro, né? Para morar. Eu não cresci em outro lugar, eu só cresci assim, aqui. Então eu não sei. Embora eu conheça os bairros, mas não de morar. Mas eu acho que é interessante. O pessoal fala periferia, comunidade. A Bela Vista é uma comunidade, é uma periferia. A única diferença é que ela é vertical. A maioria é vertical, ela não é horizontal. Exatamente. Mas também é. O pessoal fala que não tem. O céu é só para a periferia. Aqui faz falta um céu. Porque o céu é um equipamento de cultura, né? Não é um lugar de escola. Então aqui também é uma periferia. O centro também é periférico. Quem me criou foi minha mãe. Minha mãe, como dizem hoje, mãe solo, né? Que naquela época a gente nem falava isso. Criei minha filha sozinha. Sou mãe, né? Minha mãe foi casada com meu pai. E aí o meu pai, ela estava grávida acho que de 3, 4 meses. Ele deixou um recado numa folha de jornal dizendo que ele estava indo embora morar com a tia dele, que era acho que 20 anos mais velha que ele. E aí ele dividiu tudo que tinha dentro de casa, né? Deixou ela com a metade das coisas e foi embora. E aí eu só fui ver ele quando eu tinha 7 anos de idade. Que ele passando na rua, começou a questionar, porque eu morava numa casa que tinha uma varanda ali na Barata Ribeira, onde é o Sírio-Libanês hoje. Sim. E aí ele passou e conversou comigo. Minha mãe sempre falava, não conversa com estranho. Mas eu não sei porque ele falou assim, você é filha da Mariazinha? Eu falei, sou. Aí eu falei assim, você é o Newton Lopes, né? Ele falou, sou, você me reconheceu? Eu falei, eu nunca te vi, mas eu sei que você é meu pai. Não me pergunta como foi. Eu não sei, eu não tinha uma foto desse homem. Você é gozado, né? Gozado. Eu nunca contei isso pra ninguém, viu? Não sei por que eu tô contando pra vocês. E aí eu olhei pra cara dele e falei, nossa, você é meu pai. Aí ele pediu pra falar com a minha mãe veio desesperada, que eu gritei, mãe, o Newton Lopes tá aqui, porque não tinha essa coisa de pai. Aí ela veio, acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele, que ele sumiu. Depois ele apareceu quando eu tinha 14. E depois ele apareceu mais umas outras vezes, com 7. E aí eu lembro que ele apareceu e falou assim para mim, eu estive na sua casa, ligou para minha mãe, telefone fixo, não tinha celular. Há 40 anos atrás, eu tinha 28. E um cidadão aí disse que é seu marido, você casou e não me avisou? Aí minha mãe falou, mas ela casou e te avisar onde? Sabe, e aí depois também ele sumiu, nunca mais. Isso há 40 anos atrás, não sei se está vivo, se não está. A sua mãe não casou mais de novo? Não. Minha mãe era aquela que a mulher não pode ter um outro homem dentro de casa, quando tem filha mulher, não podia olhar, eu fui criada assim, minha filha também. Não pode olhar, cuidado, não deixa o homem passar a mão, não senta em colo de homem. Chegar na casa do outro, não pede nada, não fala nada, não come nada. Se vier te oferecer, me olha. Ela me criou só no olhar. Né? Você tem que ter um nome limpo. Né? Carro, ninguém vai morar dentro de carro, tem que ter teto. Porque quem não tem casa própria não tem, é sem teto. Isso é a fala da Carmen também. Hoje, Carmen fala sempre isso. Quem não tem casa própria é sem teto. Né? Você tem que ter seu teto. E ela sempre me criou assim. Eu criei minhas filhas assim. Eu tenho uma de 40 e uma de 30. Casei com um rapaz chamado Robin Hood. O branco mais bonito do bairro. Você chamava Robin Hood de verdade? Não, Roberto Raimundo. Mas ele tinha esse apelido de Robin Hood. Por quê? Porque ele era muito... Tipo, não roubava, mas era muito amigo de todo mundo. E por ele ser criado numa família de italianos tradicionais do bairro, e aí sempre teve aquela coisa de não se misturar muito. Né? E aí ele se misturava e favorecia alguns amigos dele, tirando de dentro de casa e levando. E aí ele ficou com esse apelido de Robin Hood. Né? Então ele favorecia e era amigo de todo mundo. Tanto é que era sambista de Se Lava Não Vai Vai. A família queria morrer, né? Que a família era hiper racista. Né? E assim, da família, né? Porque hoje a gente fala, porque o homem branco, porque o preto gosta da mulher branca. Mas uma coisa que existe é a paixão e o amor, né? E não pode confundir isso. Ninguém manda no coração de ninguém. Eu comecei a namorar com esse homem
E aí um dia esse homem virou para mim e falou assim, eu quero casar com você. Eu falei, mas você tá doido, que eu nunca pensei em casar, meu filho. Quer casar? Eu falei, sabe, tipo, eu gostava de curtir. E não era nem muito ficante, que hoje fica, né? Nem muito de ficar, eu gostava de namorar. Eu achava que minha mãe me ensinou que você tem que namorar, e aí você um dia vai ter que casar, né? Então eu gostava de namorar, mas eu falava assim, mas casar, né? E era eu e minha mãe, eu ficava pensando, mas e minha mãe? Eu vou casar? Como vai ser com minha mãe? Eu vou abandonar minha mãe? Eu não vou ficar sozinha? O que eu vou fazer da minha vida? Menino, eu casei com esse homem no dia 3 de março de 1984, grávida de 3 meses, de Maíra, aquela ali, de 40 anos, a de lá. E casei num sábado de carnaval. E eu não vi a hora de acabar logo esse casamento para mim ir para a avenida desfilar, que eu estava agoniada e ele agoniado. Mentira. E o seu penteado dentro da igreja e fazia assim, o padre falava, e a gente desesperado, quem tinha que ir para a avenida desfilar, e fomos desfilar ainda aquele ano. E ele era apaixonado. E ele era apaixonado pela minha mãe. Ele falava, vai então, vai curtir, que eu vou ficar em casa. Eu ficava, ele passava roupa, ele lavava roupa, ele fazia comida de domingo, ele deitava na cama, ele e minha mãe ficavam os dois trocando a maior ideia. Ele era e eu preocupada que eu ia casar e ia fazer o que com a minha mãe. E ele era apaixonado pela minha mãe e moramos juntos. E tanto é que ele morreu, ele foi fazer uma cirurgia do coração, não resistiu. E eu pensei que a minha mãe ia morrer em seguida, de tristeza, porque era uma paixão dos dois. Que coisa. Casado quantos anos? E a gente ficou casado 8 anos. Olha, minha mãe me levava na avenida. Sua mãe desfilava? Não, minha mãe nunca gostou de carnaval. Nunca gostou disso. Mas aí, com 13 anos, eu fui trabalhar num laboratório chamado Nova Química, na Frecaneca. Eu morava na Frecaneca, era perto. E aí eu entrava... eu me aposentei com 43, com 44 anos. Eu me aposentei. Eu ia fina para a fila da aposentadoria do banco pegar meu dinheiro. Sua filha não é aqui. Falava, sim. Tempo de contribuição aqui, ó, POF. Não é sim. Eu com saltão, com os cílios, com a boca vermelha. Não é aqui. Eu falava, sim, meu bem. Ó, aposentada. Linda. Então, e aí eu trabalhava nesse laboratório Nova Química, que a gente fazia, dobrava bula, embalava hipofagin de azepam. Pensa nisso! Uhum. Pensou? Sim. Então, e a gente trabalhava. E lá nesse laboratório eu conheci uma amiga minha, que faleceu agora, vai fazer pouco tempo, que é mãe do amigo da minha filha. E aí a gente começou a conversar. E tinha ela, tinha a cunhada dela, e negócio de vai, não sei o quê, bibi. Comecei a frequentar. Comecei a frequentar o vai, aí minha mãe começou a me levar também para a avenida, para assistir o carnaval. Que aí era interessante, ela falava, me leva, já que eu não podia ir, eu tinha 13 anos de idade, me leva. Aí ela começou a me levar para assistir na arquibancada. Aí eu ia, comecei a gostar, comecei a entender. Aí comecei a frequentar, né? Aí era com 13 anos, exatamente. Aí comecei e vinha, o pessoal desfilava, jogava o chapéu, e nós cantávamos o chapéu, aquela coisa, bateria. Aí comecei a frequentar e estou até hoje. Aí nisso, quando foi, aí eu desfilava no vai. Aí, na época, tinha uma rainha de bateria, mas tinha a cozinha. Então, nós éramos passistas, era eu, minha comadre falecida também, mais umas amigas, então a gente desfilava como se fosse a ala de passista. Tinha passo marcado, que meu marido saía, mas ele não era meu marido ainda, e aí tinha as passistas. E aí a gente desfilava, né, descia praticamente, a gente até dançava como se fosse uma gafieira na avenida. Hoje nem isso tem, tirava uma onda, depois eu mando umas fotos para vocês. Tem foto ali, depois eu mostro. Né? E a gente tirava uma onda. E aí quando foi, você vê, e sempre curtindo, sempre desfilando, sempre, mas nunca parte de diretoria de nada. Quando foi em 2003, não sei se foi Marta Suplicy, ela fez um projeto chamado Recreio nas Férias, que não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar?
Esse projeto específico eu não É um projeto da prefeitura que ele utilizava espaços vazios para levar as crianças a uma inclusão que elas não tinham no território. Ou seja, conhecer um teatro, conhecer um SESC, conhecer um zoológico, oportunidades. Ah, eu lembro. Você lembra disso? E aí o Vai Vai foi o primeiro a ser piloto. A primeira escola de samba a ser piloto foi a escola de samba Vai Vai. E a dona Maria, que é a mulher do antigo presidente Solon Tadeu, falou assim, a gente está com dificuldade de conhecer, de chamar o povo para o bairro para participar, precisa de ter umas 100 crianças, não sei o quê. Aí já tinha a Renata, que era uma amiga, a Mariana, minha filha, já desfilava, porque as minhas crianças, então, de pequena eu já coloquei. Já nasceu no samba. Então, a Mariana e a Mariana, eu saí do bar, que tem um bar do Seu Luiz, que ainda existe lá, mesmo que o Vai Vai não esteja lá, eu saí de lá para dar luz na Mariana. Mariana nasceu meio-dia numa quinta-feira, dia 6 de outubro, eu estava no bar, ó. A anestesia nem pegava, de tanta cachaça. Tanta cachaça. E aí a Renata falou, Nilson, a gente vai fazer um projeto na quadra, a gente conseguiu autorização da prefeitura, o Vai Vai ser piloto, a gente está atrás de criança e tem que apresentar isso urgente, segunda-feira, era uma sexta. Falei, e agora? Falei, a gente não sabe como fazer e tal. Eu sempre fui meio articulada assim. Falei, vamos embora. Fomos batendo de porta em porta. Pegamos a Marques de Leão, a gente pode dizer, falar, habitação coletiva, os cortiços do bairro, fomos batendo de porta em porta. Daqui a pouco, ó, de porta em porta, não é que não. E aí chamando as crianças, explicando para a mãe, olha, é um projeto assim, ele vai entrar às 7 da manhã, vai ficar até às 5, ele vai ter o café da manhã, vai ter o lanche da manhã, ele vai ter oficinas dentro do espaço, ele vai ter passeios, né? São todas pessoas idôneas, não vai ter perigo, não vai ter problema, você tem que assinar esse documento, a criança tem que ir com a roupa assim e tal. E era dentro da quadra. Ah, não sei o quê. Aí teve minha mãe, mas não sei o quê, vou confiar meu filho em você, me dá seu RG. Foi meu RG e tal, tal, tal. Conclusão, foi um sucesso que era janeiro e julho. Isso foi em janeiro. Quando foi em julho, quando eu batia na porta, a mãe falava, onde eu assino? Aonde que eu assino? Leva! Mais criança. Aonde eu assino, leva. E isso ficou, você vê, né? Conversando, a gente ficou o Tia Niltz. Tanto o Tia Niltz aqui, era uma equipe grande que a gente tinha, né? Tem um menino que mora aqui. E aí ele passou, oi, Tia Niltz, tudo bem? Eu, Mariana, lá no espaço, no prédio tem um menino assim, 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 que ele falou, tia, mãe, é o William, marido da Maiara, os dois fizeram recreio na série, que eu tenho essa minha filha do lado de cá, eu falo que ela é um HD, ela tem memória de elefante. Eu não sei, ela tem uma memória fotográfica desde que nasceu essa criança, não é possível. Mãe, mas você nem sabe, você nem viu a cara dele, mas é ele, mãe, pela descrição que você está falando, só pode ser. Eu distribuo leite desde 2003 a 2004, para a comunidade, são 100 mães com criança de 6 meses, a 6 anos. E aí, em 2014, a gente pediu uma cota para idosos. Então, eu tenho 89 idosos que pegam leite também, né? Que é a parte mais gostosa, né? Que eu abro aqui 8 horas da manhã, elas já estão aqui para a gente bater papo. Então, esse papo, a gente fica batendo papo aqui. Quanto de leite por dia? A gente distribui na terça, são 4 terças do mês. São 15 litros de leite no mês. Por pessoa. Por pessoa. Estamos falando de quase uma 4,443. de litros de leite por mês. Isso. 4,443. E aí elas vêm buscar amanhã é o dia. E você não ganha nada por isso? Não, esse é voluntário, porque o leite é do governo, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Tem o Leve Leite, que é da prefeitura, que é o de pacote, leite em pó, da creche. O nosso é de saquinho, aquele leite antigo de saquinho. Então, por isso que o isopor já está ali, porque amanhã, quando for umas 6 horas, 6h30 da manhã, o leiteiro já chega, a gente já conta, já olha o leite, já verifica se está na data, conta quantos leites vieram, se está tudo certinho. Aí ele vira as costas, vai embora, eu abaixo a porta, fico fazendo minhas coisas aqui. Quando é 8 horas, 8h30, eu levanto, aí elas começam a chegar. É porque a comunidade é comum a uma coisa só, né? Então, a comunidade do Vai Vai, comum que é o samba, ao espaço, ao desfile, ao evento.
Comunidade do leite, comunidade da... Então, é em torno de alguma coisa. Né? É a união, é a unidade em comum a algo. Né? Então, como eles falam, porque é a comunidade de Paraisópolis. O centro também é comunidade. Então, eu vou falar uma coisa para vocês que eu não sei se vocês vão entender. Eu sempre escutei muito a voz do Espírito Santo. Então, ele que me alivia de tudo. Então, se eu estiver triste, eu me apego a ele. Se eu estiver magoada, eu me apego a ele. Então, ele me conforta, ele me fortalece. Então, ontem mesmo uma pessoa veio e falou, eu estou assim, 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 assado. Eu não consegui dormir, eu estou muito ansiosa, eu estou em depressão, eu fiquei deitada o dia inteiro, eu não sei o que tem. Eu peguei na mão dela e falei, escuta, guia, vai ali, ó, vai falar com Deus. Falei, eu não vou te confortar, eu não vou conseguir falar, eu não sei o que você está sentindo, mas Ele sabe o que você está sentindo, só Ele sabe. Porque antes de você estar assim, Ele já sabia que você ia estar assim, porque foi Ele que te deu vida. Então vai e fala com Ele. Então, o que eu digo para todo mundo, escuta a voz de Deus, escuta a voz do Espírito Santo, não escuta a Michele, não escuta você, não escuta ele. Para e fala com Deus. Ele é o único que ele te ouve. E ele fala com você. As pessoas falam, eu vou na Assembleia de Deus, mas eu sou do samba também. Mas Deus é onipotente, é diferente de tudo. É ele que você tem que escutar. A Michele vai falar, Michele. Nilton, faz isso, vamos tomar uma cerveja, vai melhorar. Fala, posso até ir. Mas ele vai falar para mim, fala comigo primeiro, que eu quero ver o que está acontecendo. Que é aquilo que eu te falei, meu oxigênio é ele. Acorda, levanta, vamos pensar, vamos fazer o que hoje da vida. Porque se não for ele, você é o quê? Quem te deu essa intuição, esse poder, essa mente de você fazer o que vocês estão fazendo? Foi obra de quem? Da onde vocês tiveram essa luz, essa criatividade? Foi olhando para outros lados e vendo. Se você vê, se você enxerga, se você escuta, quem deu o dom disso para você? Foi eu? Você enxerga por quê? Você escuta por quê? Você fala por quê? Você caminha por quê? Quem deu o dom disso para você? Fui eu? Ou foi ele? Então eu sempre escuto o que ele tem para me falar. Então o que eu falo para qualquer pessoa, escuta a voz dele. Escuta o Espírito Santo, o que ele tem a dizer para você. Independente da sua religião. Porque até em qualquer religião, a primeira coisa que fala é Deus. Quando acontece alguma coisa, você fala o quê? Ai, meu Deus. Né? Para de ser o Lipe, ó dias, ó céu, ó azar. Você lembrou? Né? Ó dia, ó céu. Vocês nunca vão me ver assim. Eu não consigo. Eu posso até levantar, falar, hoje eu não estou afim de nada, hein? Aí eu falo, ixi, desculpa aí, já estou indo para a luta. Porque ele, na hora ele fala, ei, tá afim de nada, por quê? O que está acontecendo? Não tem o que comer, não vai andar, está aleijado, está cega. Então, eu sou muito assim com ele. Eu aprendi isso muito com a minha mãe. Minha mãe era muito assim. Você vê, ela era cozinheira, ela trabalhou num colégio chamado Marina Sintra, ela limpava aquele colégio, ela era copeira, porque os colégios não tinham 10 pessoas para fazer alguma coisa. A merendeira fazia tudo, né? E eu estudei, eu fiz minha faculdade, eu tenho esse apartamento na Painha, eu tenho esse que eu moro, eu tenho um apartamento na praia. Quem me deu isso tudo? Como que eu consegui? Como que eu consegui chegar nesse patamar? É aquilo que eu digo, eu não sou rica, mas como é que eu consegui construir tudo isso? Né? Com uma mãe trabalhando, me ensinando que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ser honesta. Ela sempre falou, o nome é a coisa que a gente tem que preservar. Preserva seu nome, seu caráter, né? Para você construir. Então, assim, eu digo, é ele mesmo, que fortalece, que me faz ser o que eu sou. E o que eu tenho que falar para as pessoas é, escuta a voz dele, seja o que você quer ser, mas escuta o que ele tem a te dizer. Porque às vezes a gente até erra
e aprende com os erros. Eu sempre falo, eu não quero ser o que eu olho o erro, você errou comigo, mas não tem problema. Mas eu não vou ser eu não quero ser o que você fez. Eu vou ficar de olho sempre no que você fez para mim, não sei, não. Eu não gostei do que a Michele fez comigo, mas eu nunca vou fazer com o outro. Eu espero, porque me magoou, doeu, então eu não posso fazer com outra pessoa. Então, é isso.